Você já se perguntou como duas mulheres de diferentes origens, Ruth e Esther, podem nos inspirar hoje? E mais, qual é o papel da mulher cristã no reino de Deus? No vídeo de hoje, vamos explorar essas questões fascinantes e muito mais. Primeiro, vamos apresentar o perfil de Ruth, a Moabita. Descubra como essa mulher, vinda de uma terra estrangeira, mostrou uma lealdade, uma fé que destacaram em meio a desafios inimagináveis. Em seguida, traçaremos o perfil de Esther, a judia que ascendeu ao posto de rainha. Vamos entender como a coragem e a sabedoria dela foram fundamentais para salvar seu povo. E por fim, refletiremos sobre o papel da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Como essas histórias podem nos inspirar e guiar nossas ações no mundo de hoje. Fique conosco para mergulhar nesta história incrível e descobrir como cada uma delas pode transformar sua vida sobre fé, coragem e propósito. Bem-vindos à nossa série de estudos para o terceiro trimestre de 2024, da EBD, da classe de adultos. Hoje começamos com uma lição número 1, duas importantes mulheres na história de um povo. Prepare-se para uma jornada incrível. Você sabia que duas mulheres de origens completamente diferentes tiveram um impacto profundo na história de Israel e na nossa fé hoje? Ruth, uma moabita, como uma lealdade inabalável, e Esther, uma judia que se tornou rainha e salvou seu povo. As histórias delas não são apenas relatos antigos, são fontes de inspiração e reflexão para a nossa vida. Nesta lição, vamos mergulhar no perfil de Ruth como uma estrangeira. Ela nos ensina sobre fé e dedicação em tempos difíceis. Em seguida, exploramos a vida de Esther, que nos mostra como a coragem e a sabedoria podem mudar o destino de uma nação. Mas não paramos por aí. Vamos refletir sobre como essas histórias nos falam sobre o papel da mulher cristã como protagonista do reino de Deus. O que podemos aprender com Ruth e Esther, como podemos aplicar essas lições em nossas vidas e na nossa comunidade. Fique conosco e descubra como essas duas mulheres extraordinárias podem inspirar e fortalecer sua fé. Não perca a chance de se aprofundar em lições que podem transformar sua vida. Prepare-se para se inspirar, refletir e crescer com a lição número 1. Duas mulheres importantes na história de um povo. Vamos começar. O texto áureo. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Deus que não deixou hoje de te dar remido, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, capítulo 4, versículo 14. Esse versículo celebra a provisão de Deus na vida de Noemi e Ruth. As mulheres de Belém reconhecem a bondade de Deus ao proporcionar um remido, Boaz, que não só redimiu a herança familiar, mas também assegurou o futuro da família. Obed, o filho de Ruth, e Boaz é visto como um símbolo de esperança e redenção. Essa afirmação destaca a fidelidade de Deus em cuidar seu povo e cumprir suas promessas, fazendo com que seu nome seja louvado em Israel. A verdade prática. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Esta verdade prática sublinha a importância das mulheres no cumprimento do plano de Deus, desde figuras proeminentes como Ruth e Esther até mulheres anônimas que viveram suas vidas de forma fiel. Todas desempenharam papéis essenciais no plano de redenção de Deus. A importância não está na notoriedade, mas na fidelidade e a obediência a Deus. Isso nos lembra que cada pessoa tem um valor imensurável no reino de Deus, independentemente de sua visibilidade pública. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao 22, e Esther, capítulo 7, versículo 1 ao 7. Essa passagem de Ruth narra a culminação da história de Ruth. Boaz, um parente resgatador, toma Ruth como esposa e ela dá à luz um filho chamado Obed. Esse evento é significativo por várias razões. Primeiro, é a bênção de Noemi. As mulheres da cidade louvam a Deus pela renovação da vida de Noemi, que havia sofrido a perda do marido e dos filhos. Ela reconhece que o filho de Ruth será o redentor e sustento para Noemi na velhice. O segundo ponto aqui a ser observado é Obed, avô de Davi. O nascimento de Obed é importante, não apenas para a família imediata, mas também para a história de Israel. Obed é o avô de Davi, o grande rei de Israel.
E o terceiro ponto que é observado é a genealogia final, que é o versículo 18 ao 22, que vai nos falar, destaca a linhagem de Pérez até Davi, reforçando a importância histórica e teológica desse nascimento na continuidade da promessa divina. No livro de Esther, versículo 1 ao 7, essa passagem é crucial na história de Esther, onde ela revela ao rei Assuero o plano de Amã para exterminar os judeus. O primeiro ponto que é ser observado é o banquete e petição de Esther. O segundo ponto a ser observado é a reação do rei. O rei Assuero, chocado e indignado, pergunta quem é o responsável por essa conspiração. O terceiro ponto que é ser observado é a identificação do opressor. Esther identifica Amã como opressor e inimigo. E o quarto ponto que é observado é a fúria do rei. O rei furioso sai para o jardim do palácio, enquanto Amã é desesperado e implora pela sua vida a Esther. Ambas as passagens ilustram o papel vital que essas duas mulheres, Ruth e Esther, desempenharam na história de Israel. Ruth, através de sua fidelidade e lealdade, torna-se parte da linhagem messiânica, enquanto Esther, com sua coragem e sabedoria, salva seu povo da aniquilação. Essas narrativas destacam como Deus utiliza pessoas de diferentes origens para cumprir seu propósito soberano e inspirar-nos a confiar em sua providência e agir com fé e coragem. Introdução à lição. Nessa introdução, há uma advertência que, ao estudarmos as vidas de Ruth e Esther, é essencial lembrar que a fé e a obediência a Deus não garante uma vida livre de desafios. Assim como elas enfrentaram momentos de grande perigo e incerteza, também podemos enfrentar dificuldades. A advertência aqui é para não desanimarmos em meio às adversidades, mas sim confiarmos que Deus está no controle e pode usar nossas circunstâncias para realizar seus propósitos. Uma aplicação pessoal: como podemos aplicar as lições de Ruth e Esther em nossas vidas? Primeiro, precisamos demonstrar a mesma fidelidade e coragem que elas mostraram. Em nossas decisões diárias, devemos buscar a orientação de Deus e estar disposto a seguir sua vontade, mesmo quando não entendemos totalmente seus planos. Além disso, devemos nos lembrar da importância do serviço abnegado e do cuidado com os outros, refletindo o amor e a graça de Deus em nossas ações. Ponto 1 da lição. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Subtópico 1. Uma moabita. A advertência desse ponto aqui é: devemos ter cuidado para não julgar as pessoas com base em sua origem ou passado. Assim como Ruth foi usada por Deus, apesar de sua origem improvável, Deus pode trabalhar através de qualquer um, independentemente de seu histórico. Uma aplicação pessoal: Ruth nos ensina a importância da fé e da obediência a Deus. Devemos confiar em seus planos, mesmo quando parecem improváveis, e estar dispostos a seguir suas direções, sabendo que Ele pode usar nossas vidas para grandes propósitos. Subtópico 2. A família belenita. Uma advertência desse ponto aqui é que mudanças significativas na vida podem ocorrer em tempos de crise. Precisamos estar atentos às oportunidades de mostrar nossa fé e lealdade, especialmente em momentos de dificuldades. Uma aplicação pessoal: Ruth nos ensina a importância da lealdade e da fé em Deus, mesmo em tempos difíceis. Devemos estar dispostos a seguir Deus e apoiar aqueles que nos são queridos, confiando que Ele guiará nossos passos e proverá para nossas necessidades. Subtópico 3. Matrimônio e maternidade. A advertência desse ponto aqui é honrar os compromissos de casamento e a responsabilidade de criar filhos. São atos que atraem as bênçãos de Deus. Devemos valorizar e cuidar dessas instituições. Sabendo que nossas ações podem impactar gerações futuras. Uma aplicação pessoal: Ruth nos ensina a importância de ser leal e obediente. Devemos seguir o exemplo dela, confiando em Deus e servindo aos outros, com amor e dedicação. O compromisso no casamento e na criação dos filhos podem trazer bênçãos duradouras. Ponto 2 da lição. Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. De Belém para Suzã. Uma advertência desse subtópico: mesmo em situações difíceis e sob domínio estrangeiro, Deus pode usar-nos para cumprir seus propósitos. Devemos estar prontos a responder ao chamado de Deus, independentemente das circunstâncias. Uma aplicação pessoal: Esther nos ensina sobre a importância da coragem e da prontidão para agir em favor do nosso povo e da justiça.
Devemos estar dispostos a tomar decisões difíceis e confiar que Deus nos guiará e protegerá em nossas ações. Subtópico 2, de órfã a rainha. Uma advertência aqui desse ponto é a história de Esther nos lembrar que, mesmo em posições de influências, enfrentaremos desafio e decisões difíceis. Devemos estar preparados para agir com sabedoria e coragem quando confrontamos com situações críticas. Uma aplicação pessoal aqui desse subtópico: assim como Esther, podemos aprender a confiar na providência divina em todas as circunstâncias. Devemos estar dispostos a agir em conformidade com a vontade de Deus, mesmo quando não entendemos completamente seus planos. Subtópico 3. No campo ou no palácio. Uma advertência aqui desse subtópico: é crucial lembrar que nossa fidelidade a Deus pode ser testada tanto nas circunstâncias humildes quanto nas elevadas. Devemos permanecer firmes em nossa fé, independentemente das mudanças ao nosso redor. Uma aplicação pessoal nesse subtópico: podemos aplicar o exemplo de Ruth e Esther em nossas próprias vidas, mantendo uma postura de fé e obediência a Deus em todos os aspectos da nossa jornada, seja em situações simples do dia a dia ou em momentos de maior responsabilidade. Ponto 3 da lição: mulheres de Deus como protagonista na história. Subtópico 1: o protagonismo feminino. Uma advertência desse subtópico: embora as mulheres possam desempenhar papéis significativos na história, isso não significa que os papéis entre homens e mulheres devem ser confundidos ou invertidos. Devemos entender e respeitar os papéis complementares estabelecidos por Deus para ambos os sexos. Uma aplicação pessoal: podemos aprender com Ruth e Esther a importância da humildade, submissão e obediência a Deus. Em nossa própria jornada, devemos buscar viver conforme os princípios divinos, confiando que Ele pode nos usar poderosamente onde quer que estejamos. Subtópico 2: cumprindo os papéis. Uma advertência aqui nesse subtópico é o exemplo de Ruth e Noemi. Nos lembra da importância de conhecer e cumprir os papéis designados por Deus em nossas relações familiares e sociais. Devemos buscar a sabedoria e a humildade para desempenhar esses papéis de maneira eficaz e graciosa. Uma aplicação pessoal: podemos aplicar esses princípios em nossas próprias vidas, procurando entender e honrar os papéis que desempenhamos em nossas famílias e comunidades. Isso envolve respeito mútuo, comunicação eficaz e um coração disposto a servir e apoiar uns aos outros. Subtópico 3: educação familiar. Uma advertência aqui desse subtópico é a importância da educação familiar. É crucial para o desenvolvimento de um caráter sólido e virtuoso. Devemos valorizar a influência dos nossos pais e mentores da nossa formação, pois ela molda a nossa maneira de pensar e agir no mundo. Uma aplicação pessoal: podemos refletir sobre a influência dos nossos pais e cuidadores em nossa educação e desenvolvimento pessoal. Assim como Esther, devemos cultivar a humildade, o respeito e a obediência, valores que nos capacitam a enfrentar o desafio da vida com integridade. Chegamos à nossa conclusão: Deus continua usando mulheres para cumprir seu propósito. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história como Ruth e Esther. Outras, como mulheres de Noé, vivem a vida toda no anonimato. Gênesis 6, versículo 10 e 18, capítulo 7, versículo 7 e o versículo 13, capítulo 8, versículo 15 e o 16. Mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria de patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, versículo 7, 1 Coríntios 3, versículo 12 ao 15. Você que ficou até aqui, eu te convido a acompanhar outros conteúdos do canal. Você vai encontrar estudos bíblicos por temas, você vai encontrar devocionais e orações. Deixe seu like, comente, compartilhe esta lição. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deus vos abençoe.